Olá pessoal, meu nome é Lenilda, estou aqui a convite da Marilene para estar aqui testemunhando aquilo que o Senhor fez na minha vida, na minha família. Quero estar aqui compartilhando uma bênção que o Senhor realizou na minha casa, na vida do meu esposo, na minha vida. Em 2001 conheci meu esposo, eu tinha 15 anos de idade e ele tinha 16 anos e a gente começou a namorar. E quando eu conheci meu esposo, eu não conhecia a palavra de Deus, ele já era conhecedor da palavra, mas estava afastado dos caminhos de Deus. E a gente namorou durante um tempo e na época ele já bebia bastante e no decorrer do tempo ele se tornou cada vez mais dependente da bebida e a gente namorou durante um tempo e nós fomos morar juntos e após um ano a gente teve nosso filho mais velho e a gente morava numa fazenda. E no decorrer do tempo, meu esposo se tornou um alcoólatra, porque ele de manhã ele já não tomava mais café, ele tomava cachaça e era uma pessoa muito agressiva. E nessa fazenda eu ficava muito sozinha. Durante a minha gravidez, eu ficava mais era sozinha, porque ele trabalhava durante o dia e à noite ele vinha para a cidade, para farra, os amigos, e chegava de madrugada, a gente brigava muito. Então assim, foi muitos anos de sofrimento, de muita briga. Sim, eu tive meu filho e a gente vivia uma vida conturbada. Meu filho praticamente ele cresceu assim afastado do pai, porque ele tinha muito medo dele, porque ele era uma pessoa muito agressiva e a gente agredia um ao outro quando ele bebia, chegava em casa transtornado e assim a gente sofreu muito. E a minha família falava pra mim que era pra eu separar dele, porque eu não merecia passar por aquilo, mas na minha infância eu sofri com a separação dos meus pais e eu não queria que o meu filho crescesse longe do pai. Então, assim, eu tinha esperança que um dia isso iria mudar. E a gente viveu durante uns 10 anos mais ou menos nessa fazenda. E eu tive um outro filho, que é o meu filho do meio. E passado os anos a gente mudou dessa fazenda. Mas quando a gente ainda estava nessa fazenda, um dia a gente estava brigando muito e chegou um rapaz vendendo Bíblia lá na minha casa. E eu na verdade eu nem conhecia a palavra de Deus e a gente estava brigando muito, isso era no horário do almoço. E meu esposo resolveu comprar essa Bíblia para mim e eu fiquei com essa Bíblia guardada lá em casa durante o tempo. Não tinha entendimento da palavra, era uma pessoa religiosa, na verdade, mas não conhecia Jesus. E depois, passados os anos, a gente mudou dessa fazenda, a gente foi morar em outra fazenda aqui mais perto aqui de Bambuí, e as coisas veio só piorar cada vez mais. Que o meu esposo ele bebia bastante e quando ele estava bêbado, ele transformava numa pessoa muito violenta e ele se manifestava, o inimigo manifestava, o diabo manifestava na vida dele e ele tentava se matar. Muitas das vezes ele falava que ia acabar com a vida dele, acabar com a minha vida, dos nossos filhos. Então assim, chegou num ponto que eu tinha muito medo dele, chegou o ponto que eu já não dormia mais, eu estava a ponto de ficar louca, porque à noite ele conversava com demônios, ele conversava sozinho, ele gostava de ficar somente no escuro. E isso, ele brigava com meu filho pra gente sair de perto dele, deixar ele sozinho, porque ele tinha que conversar com algumas pessoas, isso ele falava. E foi assim, muitos anos de sofrimento,
de aflição. E quando ele comprou essa Bíblia, veio um CD junto com a Bíblia em áudio. E eu só conseguia dormir quando eu colocava esse CD para estar ouvindo a palavra de Deus. Isso me trazia paz, me trazia tranquilidade e eu conseguia dormir. E eu vivi muitos anos dessa maneira. E eu não contava para minha família o que eu passava. Porque no meu coração, mesmo que eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, mas eu tinha esperança que um dia isso iria mudar. E com o passar dos anos foi só piorando mais, ele bebendo cada vez mais, a gente já não conversava mais em casa, era só brigas. Ele trabalhava durante o dia e saía à noite. E isso foi cada dia pior. E um certo dia, como já aconteceu várias vezes, já tinha acontecido dele falar que ia me matar, ia matar os filhos. Num domingo à tarde, ele chegou em casa completamente transformado. Isso ele chegou do trabalho. Ele chegou do trabalho e ele já havia bebido, porque ele já carregava a bebida, né, até mesmo no trabalho. E ele chegou completamente transtornado e falando que aquele dia seria o dia dele acabar com tudo, que ele ia acabar com a minha vida, ia acabar com a vida dele, dos nossos filhos. E falando que não era ele que estava lá. E eu realmente vi nos olhos dele que não era ele, né, que estava ali. Ele estava fisicamente, né, mas é claro que tinha uma manifestação demoníaca por trás de tudo aquilo ali. E ele falou que não era ele que estava lá. E eu falei com ele que Deus estava lá comigo, né? E no momento que eu falei essa frase, Deus está aqui comigo, ele saiu correndo de dentro de casa e foi aonde eu pedi socorro para minha sogra. Eu contei que ele estava transtornado e passado alguns minutos chegou o pessoal dele lá para me socorrer, porque eu já não sabia o que fazer. E só que eles não conseguiram conter ele, porque ele estava completamente transtornado e falando que ia colocar fogo na casa, procurando faca, tudo que tivesse ali na frente para tentar tirar a vida dele e tirar a minha vida. E o pessoal procurando segurar, conter ele, mas nada acalmava ele. E nisso eu corri, escondi no meio do mato, porque tinha uma mata fechada ao lado da minha casa. E meus filhos, a tia dele colocou meus filhos, os dois, dentro do carro e trancou eles lá no carro para poder deixar eles lá protegidos. E nisso eles chamaram a polícia para tentar conter ele, porque eles não conseguiram. E os policiais chegaram e algemou ele, trouxe ele para o hospital. E ele ficou uma noite no hospital tomando calmante para tentar, né, conter ali aquela perturbação, mas nada resolvia. E nisso eu fui para casa da minha mãe com meus filhos e fiquei lá por um tempo. E ele foi levado para o hospital psiquiátrico, porque os médicos aqui fizeram exames e não encontrava nada, mas a situação que ele ficava era de uma pessoa completamente perturbada. Então ele ficou no hospital durante 7 dias tomando medicamento sedativo, ficou amarrado, algemado, e eu aqui com meus filhos. E ele ficou em outra cidade, no hospital. E nisso a minha família, a família dele, olharam para mim e disseram: olha, para ele não tem mais jeito, porque ele está completamente louco, para ele não tem solução. Você vai ter que se separar e seguir a sua vida, porque não tem como você viver com ele, você está correndo risco de vida, seus filhos. Mas eu não aceitava, apesar de não conhecer, não ter entendimento da palavra, eu tinha esperança dentro de mim que algo, né, o Senhor, Deus poderia estar mudando essa situação.
após 7 dias que ele ficou nesse hospital, ele voltou e a gente conversou e resolvemos procurar uma igreja. Na verdade, ele resolveu procurar porque ele já tinha aceitado Jesus na sua adolescência e ele tinha conhecimento da palavra de Deus, mas então ele já tinha afastado e eu não tinha conhecimento, né, da palavra, e ele resolveu procurar uma igreja e reconciliar com o Senhor. E para honra e glória do Senhor Jesus, ele procurou essa igreja, foi num culto à noite e o Senhor, Deus, libertou ele do vício da bebida, libertou ele de toda aquela perturbação e graças a Deus eu também fui com meus filhos para a igreja, num outro culto a gente foi juntos e Deus fez a obra na vida dele, libertou ele do vício, restaurou a minha casa, a minha família e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. E você que esteja passando por alguma dificuldade na sua casa, na sua família, busque a Deus, porque Deus ele restaura, Deus ele liberta. Onde o ser humano olha e acha que não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito, porque nós sabemos que a palavra de Deus ela diz que o impossível aos homens é possível para o Senhor. Então que você creia, né? Que busque a Deus, entregue a sua vida para Jesus, porque Jesus ele restaura o casamento, ele restaura famílias, ele cura e ele salva. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas e que Deus venha estar abençoando você que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo, que Deus venha estar te abençoando em nome de Jesus. Olá pessoal, eu venho aqui através desse vídeo agradecer a Helene pela oportunidade que Deus tem nos concedido, agradecer pela vida da minha esposa que aqui testemunhou tudo que Jesus fez na nossa vida, né, e continua fazendo, porque Jesus é maravilhoso, né? Eu passei muita parte da minha vida no alcoolismo, né, entregue à bebida, entregue aos prazeres da carne, mas muitas vezes nós temos que agradar o Senhor, porque Deus é maravilhoso. Hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, nós temos uma família abençoada, né? Temos 3 filhos e eu quero agradecer a Deus, né, pela vida da minha família e pela sua família. E acredite, porque Jesus é maravilhoso, Ele restaura, Ele muda a história e Ele vai mudar a sua história também. Basta você crer, basta você entregar para Ele a sua vida e confiar nele, né? Deus abençoa poderosamente a sua vida. Nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que venha estar abençoando a sua família, a sua casa, que Deus venha estar alcançando as famílias neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto. Deus, Senhor, exaltar o Senhor, Jesus, por tudo Ele tem feito, ó Pai. Pela sua bondade, Senhor, que pela a sua sua misericórdia venha fidelidade, alcançar os lares, Pai as querido, famílias, Pai. Que a sua misericórdia venha alcançar, meu Deus, aquele que acha que não tem mais jeito, aquele que está achando que não tem mais saída, Pai querido. Pai, no nome do Senhor dos Exércitos, nós pedimos, ó Pai, Senhor, alcança as famílias destruídas, alcança, Senhor, aonde, Deus amado, o Senhor, só o Senhor pode fazer, Pai querido. Nós te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. E quero pedir que você inscreva no canal Marilene Araújo e ative o sininho. Que Deus abençoe.